Boa tarde a todos. Já vou dar os recadinhos, né, da casa. Sem ser repetitivo, mas a gente precisa sempre comunicar os recadinhos, tá bom? Então é assim, nós temos as nossas palestras e passes todos os dias, menos as sextas-feiras. O atendimento, o plantão de atendimento é de segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h15 e domingo às 9h30. O nosso trabalho de assistência social continua através da distribuição das cestas básicas, são 60 cestas básicas. Aí, se alguém puder colaborar, assim, pode trazer 1 quilo de alimento, o que a pessoa achar que pode para compor uma cesta básica, né? Leite em pó, café, açúcar, etc., né? Acho que é só, então, E também a cada 15 dias aos sábados, após a palestra, temos distribuição de café, leite, chá, suco, sanduíche, bolacha para as pessoas desabrigadas. Aí quem puder cooperar também, né, com essa distribuição desse café, pode vir falar com a gente. E assim, já dado os recados, né, vamos agora procurar nos desligar por alguns instantes das nossas preocupações, das nossas atenções do dia a dia, procurando elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior, que sempre está ao nosso lado, sempre está nos ajudando. Procurando, assim, ficarmos tranquilos, confiantes, sabedores que, quando já estamos com a intenção de vir para cá, já estamos sendo assistidos. Ao adentrarmos esta porta, todo o ambiente aqui já foi preparado, já está iluminado e os amigos espirituais já estão nos aguardando sempre com todo aquele carinho, com todo aquele amor. O tratamento espiritual já é feito sempre individualmente, a partir das nossas necessidades. E desde que nós abramos o nosso coração e procuremos nos ligar com o alto, a gente já vai sendo assistido. Então, cada um, dentro de si, deixa o seu coraçãozinho aberto para todas as mensagens aqui dadas, calar fundo no coraçãozinho de cada um. Peçam com muita fé, peçam com muito amor, com muita alegria e confiança, acima de tudo, no plano superior, no plano de Deus, que, com certeza, todos nós vamos alcançar o que precisamos, o que desejamos, desde que seja para o nosso próprio benefício. E assim, vamos nos ligar a Deus com a prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, confiantes que, ao sairmos daqui, vamos sair muito melhor do que aqui chegamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e damos por iniciada a nossa reflexão dessa tarde com a nossa querida Heleninha, que fará para nós. Graças a Deus. Acho que é do lado. A Matilde parece que mexe do lado. Boa tarde a todos. Que Jesus esteja hoje sempre conosco. Hoje nós vamos falar sobre o livro Palavras da Vida Eterna. O tema é benignidade. Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios, ele disse o seguinte: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, veja bem, isto
significa o seguinte, né? Que nós temos que ter uma compaixão infatigável de um para com os outros. E isto tudo reflete a magnanimidade de Deus, para que nós não possamos colecionar nunca os desapontamentos e mágoas. E ele diz o seguinte também: guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. E segundo essa advertência do apóstolo Paulo, nós devemos usar constantemente a benignidade de uns para com os outros, porque só assim nós viveremos no clima que Jesus nos ensinou. Então, tudo isso se resume à benignidade, no amor que Cristo tentou conseguir nos passar através do Evangelho. E todo o Evangelho de Jesus está calcado justamente, né, no amor. E o amor está calcado numa tríade, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. E Jesus nos ensina que o amor ao próximo, veja bem, é importantíssimo e que nós devemos perdoar, ele sempre dizia, 70 vezes, 7 vezes, e nos mostrou a importância fundamental do trabalho, da solidariedade e da tolerância em relação aos outros. Então, isso é a parte mais importante. O amor se resume justamente nesses 3 itens, né? E a caridade nada mais é do que o amor em ação, quando nós praticamos a caridade. Então, já cansamos de falar que a caridade não se resume apenas em bens materiais que nós dispomos, né? Que muitas vezes as pessoas também nem dispõem de bem material para suprir as necessidades dos outros, mas caridade, tudo aquilo se resume numa só palavra: o amor, o carinho que nós temos em relação ao próximo, né? A solidariedade e a tolerância que nós devemos exercitar constantemente, que às vezes é muito difícil para nós, porque nós, como seres humanos, né, nós temos uma série de defeitos, mas a tolerância é às vezes um defeito assim, né, que nós temos que reprimir, porque nós temos que tratar justamente o próximo, porque dependendo do comportamento do outro, depende da nossa tolerância em relação ao outro. E mesmo Allan Kardec, né, nos falava, né, que fora da caridade não há salvação. E essa foi justamente a principal lei, né, que é a lei moral da vida, né? E ele também, como codificador, todo o trabalho, toda a grandeza dele está calcada justamente na solidariedade, né, prestada, né, e recebida, porque se nós doamos amor, tolerância, justamente nós recebemos alguma coisa em troca, né? E nós que fazemos parte desse seio da sociedade, né, kardeciana, então nós não podemos deixar de considerar a importância e a preponderância desses 3 elementos em todas as nossas ações: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho não é só aquele trabalho em relação a nós, que nos faz bem, que nos dá inclusive a remuneração. Tudo aquilo que nós podemos fazer em relação ao próximo, que está incluída a solidariedade que nós devemos dar. Um ombro amigo, um sorriso, uma palavra de carinho, de conforto numa hora de necessidade, não é isso? E a tolerância, conseguir tirar dos nossos corações a ira, a raiva, o rancor, tudo aquilo que nos transforma o coração praticamente num pote de fel, em vez de um pote de mel que nós deveríamos ter, que seria justamente, né, o coração cheio de amor sempre, para nós nos sentirmos bem. E veja bem, e a tolerância deveria ser uma constante em nossas vidas. Cristo nos ensinou que nós temos diferenças, né, que nós somos diferentes uns dos outros. Nós não somos apenas diferentes da nossa maneira de ser, nosso aspecto físico, né, mas o nosso comportamento.
Nós, inclusive, sabemos que em psicologia a gente aplica muito isso quando a gente vai dar aula, né? Que cada pessoa, uma é diferente do outro. Quando você ensina, cada aluno aprende de uma maneira diferente. Uns aprendem mais fáceis, outros mais difíceis. Cada um capta de uma maneira de acordo com o seu adiantamento. Né? A gente fala de acordo com o seu QI, com o quociente de inteligência. Mas nós sabemos que o quociente espiritual também funciona bastante nisso, né? Que tudo isso nós devemos, né, ao plano espiritual e ao nosso esforço também. Porque muitas vezes pessoas que às vezes que têm uma potência muito menor, mas se ela se esforçar bastante, ela chega lá. Então nós verificamos que tudo isso que a gente faz em relação ao próximo, então depende de tolerância. Nós temos que observar as diferenças individuais de cada um, não é isso? E se nós quisermos alcançar a perfeição moral, nós temos que nos basear justamente isso, na tolerância em relação ao próximo, né? E é justamente nisso que consta também a benignidade, né? Tentar entender o próximo, as atitudes do próximo, porque cada um tem uma maneira de se comportar, cada um tem uma reação diferente diante de uma situação, né? E esse verdadeiro amor precisa ser sempre trabalhado. Nós não podemos nunca nos descuidar disso, porque às vezes, por próprio descuido das pessoas, né, ou por acharmos muito mais fácil a gente partir por determinadas atitudes diante de uma certa circunstância que nós somos abordados, né, de uma maneira meia ríspida, de uma maneira meia abrupta, né? Então a gente não pode deixar de ter sempre amor dentro do nosso coração e saber entender que aquele comportamento das pessoas depende do adiantamento espiritual também que ela se encontra. Que cada um está num nível, né, de adiantamento espiritual, porque nós não somos todos iguais, né? Como eu falei, não só no aspecto físico, mas também nas reencarnações que nós temos, no nosso adiantamento, segundo as nossas reencarnações, o nosso adiantamento espiritual. Então, isso depende bastante disso, né? E nós sabemos que a base profunda de tudo, e que é o alimento da alma, é o amor. Porque se nós, veja bem, a alma se nutre de amor. E a vida terrestre também se equilibra no amor, não é isso? Porque, sem que a maior parte das pessoas acabam percebendo, as almas gêmeas, os grupos amigos, né? Os pares que nós temos, os nossos familiares todos, nós veja bem, nos reunimos às vezes por amor, bastante amor humano. A gente fica um unido ao outro, mas pelo amor, né? Pela afinidade que nós temos. E é porque ele é o equilíbrio de tudo isso. Tanto é que quando, veja bem, as pessoas faltam companheiros, praticamente criaturas que estão quase no fim da existência, que tem pouca comunicação com as pessoas, que o círculo de amizade é restrito, não tem aqueles pares, inclusive os amigos, aquela familiaridade toda, que não recebe aquele amor e carinho, que não tem aquela troca boa, porque o amor a gente dá e recebe aquela energia boa que a gente tem dentro da gente. Então, como a gente vai dando, aquilo ali vai fluindo também para a gente. E aquilo ali nos faz muito bem, porque é aquilo que nos alimenta a alma, em psicologia nós falamos o nosso ego, mas a nossa alma, né? Ela é alimentada pelo amor. Então, nós sentimos outras pessoas quando nós temos amor dentro do nosso coração. E essas pessoas, quando se encontram, inclusive na sua fase final de vida, muitas vezes falta aquele convívio familiar. Muitas estão isoladas em asilos, em locais, às vezes, longe de seus familiares, ou sozinhas pelo próprio convívio familiar ser restrito, ser muito pequeno. Então, o que acontece? Ela acaba sucumbindo no meio da jornada. A gente vê que essas pessoas, elas tornam-se tristes, apáticas, e aos poucos elas vão perdendo, inclusive, aquela alegria de viver interior, que é o amor que alimenta a alma, e elas vão se definhando. Então, acabam por praticamente, né, encurtar a vida.
Então, veja bem que o amor é o alimento das almas, né? A alma se nutre de amor. Então, quanto mais amor nós demos para nós mesmos, mais felizes nós nos sentimos e mais também nós recebemos, né? E quando nós nos unimos às pessoas que nós amamos, né? Acontece alguma coisa muito construtiva para nós, muito confortadora, não é isso? E cada pessoa, veja bem, ela cultiva e vive daquilo que ela vai cultivando, né? Ela vive daquilo que ela cultiva. Se você cultiva amor, rosas, você recebe rosas. Se você cultiva espinho, você vai recebendo espinhos em troca, né? É uma espécie de vai e vem. Então, por isso que é muito importante, né? Sempre cultivar o amor. Então, e quem tem dentro de si sempre o otimismo, né? Sempre vai ter saúde e alegria, porque o amor é o alimento da alma, mas é o alimento do corpo também, porque ele que nos dá saúde. Quando nós estamos pessimistas, quando nós estamos tristes, magoados, o que acaba acontecendo? Há uma facilidade maior para a gente adoecer. Então, afeta a parte física também, não é isso? Agora, e quando paramos para praticar nossos entes queridos, esse amor não acaba. Porque muitas vezes fala, o amor morre. Não, o amor nunca morre. Porque mesmo os entes queridos que passam para outra vida, o que acaba acontecendo? O amor continua. Porque aquele elo que nós estamos sempre ligados, essas pessoas, né? Porque fisicamente, às vezes, elas não estão perto de nós. Mas espiritualmente elas estão sempre nos acompanhando, inclusive doando aquelas energias boas que nós também transmitimos a elas, né? Então, isso é muito boa. Agora, Jesus disse que, veja bem, antes de enfrentarmos os nossos inimigos, que são filhos da ignorância, nós devemos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Por quê? Porque simplesmente, se nós tentamos, inimigos entre aspas, né? Porque a gente, veja bem, os outros que se acham inimigos da gente. Então, a gente praticamente, quem está na doutrina, sabe que nós não temos inimigos. Nós temos alguns desafetos, que pode ter sido de outras épocas, que nos tem aquela antipatia, às vezes, em relação a nós, né? Que não tem aquela simbiose que a gente deveria ter, né? Aquela simpatia, aquela, como se diz, aquele elan, uma coisa que vai, né? Como se estivesse ligado. Então, eles se consideram inimigos. Mas eles são o quê? Praticamente filhos da ignorância. Então, nós devemos fazer o quê? Né? Como Jesus falou, ama o ele, os seguem e caluniam, e perdoa 77 vezes. Por quê? Porque simplesmente o inimigo, praticamente, que ele se acha nosso aqui na Terra, nós não temos nada contra ele. Muitas vezes ele não pode fazer nada contra a gente. Mas na espiritualidade ele pode se tornar um obsessor. Então isso é muito importante, porque aqui nós podemos se reconciliar. Então por isso que ele falou, reconcilia-te com teus inimigos enquanto está aqui, nessa existência. Porque aqui a gente doando amor, às vezes a gente quebra até aquele gelo, né? Aquela nos separa, porque é através do amor, dependendo da maneira como nós tratamos, da tolerância, que a tolerância é muito importante, né? Então, e há serviços que nós não podemos pagar, senão com amor. É a dívida que nós temos para com os nossos pais. Eles nos deram a vida, e esse é um amor incondicionável, né? Porque é um amor para sempre. Olha, todo mundo, o que a gente faz? Endeusa o pai e a mãe, porque eles nos deram a vida, né? E eles são aqueles, veja, é um amor, foi doado sem nada receber em troca. E a mesma coisa, e nós também, como pais e como mães, né? Às vezes, temos um amor incondicional pelos filhos. Por mais que o filho faça, né? Sempre o que acontece, nós sempre perdoamos, achamos que os nossos filhos sempre não estão certos, mas temos sempre uma desculpa ou outra para justificar o que eles acabam fazendo.
como eu já falei outras vezes, até a mãe do bandido, do traficante, ela nunca vai condenar o filho. Ela não gosta da maneira, o procedimento dele, né? Ela pode até criticar, mas aquele amor de mãe não sai do coração dela, porque praticamente, né, eles estão unidos ali pelo elo do amor, né? E quando nós amamos realmente, o que interessa é a felicidade do outro. Às vezes pouco importa a nossa felicidade. Basta que a pessoa que nós amamos esteja feliz, esteja contente, aquilo ali nos, como se diz, nos acalenta muito a nossa alma, o nosso coração, né? Nos deixa, inclusive, tranquilos, né? Agora, quem cultiva amizade somente na família consanguínea, e veja bem, não pode se basear apenas nisso, né? Porque o nosso amor, ele tem que ser um pouco mais extenso, ele tem que abranger nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, enfim, todos aqueles que nos procuram, porque o amor, veja bem, tem que ser amplo, de uma maneira bem ampla, porque é fácil a gente doar amor só às pessoas consanguíneas. O difícil, como disse Jesus, amar os nossos inimigos, perdoar, ter a tolerância, né? Ter benignidade para com os outros. Isso é a parte mais importante, né? Agora vocês vejam bem, né? Agora, o amor que nós devemos ter amor com os nossos adversários, né? E auxiliar os que nos perseguem, mas através do que? Da oração. Se a gente não consegue se aproximar, chegar até perto, quer vibrar amor, orar em benefício dessas pessoas, né? Porque que acontece, né? Isso vai nos trazer o quê? A paz interior. Essa parte é muito importante. Nós temos que ter aquela paz interior, porque sem a paz interior nós não vamos ter nunca a saúde mental, né? Nem a saúde física e muito menos a mental, porque aquilo ali fica nos atormentando o tempo todo, né? Então, nós temos que ter também a coragem da renúncia e do perdão também, né? Principalmente do perdão. Perdoar, porque, como eu já falei, é fácil perdoar os seres que nós amamos. O problema é perdoar aqueles que se consideram os nossos inimigos ou que nos tenham prejudicado alguma vez, né? Ele fala, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele, porque na espiritualidade depois vai ser muito difícil a gente ter que percorrer atrás, né? Servindo lá de opressor, né? Aí vai ser muito mais difícil. Mas sem essa renovação moral que nós temos, por isso que nós temos que renovar-nos moralmente, né? Sem a humildade, sem a paciência, né? Nós não conseguimos assimilar essas correntes benéficas do amor que às vezes chegam até nós. Por isso que nós se desconsolada, se sente triste. Por quê? Porque às vezes nós não renovamos, nós não temos aquela humildade, aquela paciência de esperarmos e reconhecermos tudo isso, né? Para você ver que todos precisam de um amor. Até os próprios animais, eles têm amor, rudimentos de amor. Nós verificamos que até se nós pegarmos, veja bem, fica lá, está chocando os pintinhos, e se nós tentarmos tirar um pintinho, ela vem de picadas sobre nós. A mesma coisa, né? Uma cachorrinha lá, quando deu à luz, uma cadelinha, o que acontece se nós chegarmos lá? Ela avança, porque ela já tem aquele rudimento de amor dado pelo próprio instinto maternal. Então, todos nós devemos ter essa em nós, mas nós temos que cultivar. E se nós trabalho, ciência, né? Nós nunca vamos moral. E a reencarnação é a própria lei do amor, porque Deus nos permite abraçar como filhos aquelas mesmas criaturas que nós não soubemos amar em outras ocasiões.
Então, para isso que nos é dada oportunidade. Muitas vezes nós temos problemas na família, inclusive filhos amados, filhos queridos, de relacionar de difícil momento. Mas por quê? Porque é a oportunidade que Deus deu de exercitar em relação. Inclusive, nós tentarmos o nosso ajuste aqui. Porque depois lá é muito mais difícil. E vai saber também quantas vezes nós ficamos, né? Não tem tolerância, não tem amor e não tendo compaixão quando estiveram em nosso convívio familiar, ou prejudicamos o convívio familiar, inclusive com de outras famílias. Então, através da reencarnação, Jesus nos deu essa oportunidade. E nós sabemos que nós só teremos a saúde quando nós temos carinho e amor por todos. Isso é. Então, nós temos que lembrar justamente desta. Né, na carta aos Efésios, segundo essa advertência que ele nos falou, né? Usemos constantemente para outros, porque somente assim o clima de Jesus. Então, mesmo, veja bem, o coração, e nós devemos transformar o nosso coração num vaso de mel cheio de amor. É tudo isso que Cristo nos pregou o tempo todo no seu Evangelho. E quando nós fazemos o Evangelho, nós sabemos que lá consta tudo isso, mas na prática, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Quando nós nos vemos diante de uma pessoa que às vezes que precisa da nossa tolerância, do nosso carinho, né? E do nosso amor, e a gente acaba deixando do lado, né? Então, é muito importante a gente vivenciar essa parte do Evangelho. Se alguém tiver alguma colocação, né? Alguém tem alguma colocação? Ó, eu vou falar uma coisa importante sobre a benignidade que eu acho importante, né? Que a gente tem que fazer o bem por amor ao bem, simplesmente, sem esperar nada em troca, né? Então a gente lembra disso na hora que a gente for praticar qualquer coisinha. Se a gente for fazer algum ato insano, a gente para um pouquinho e pensa: isso é bom para mim, para o outro, né? É bom, útil e verdadeiro, que são os 3 crivos, né? Da razão que a gente passa, é bom, útil e verdadeiro para mim e para todos? Se for, a gente pode continuar. Se não, a gente para, pede, faz oração. Como a Heleninha citou, o Evangelho ajuda muito, é uma ferramenta assim, né? Então a gente, se não souber fazer o Evangelho, pede instrução na casa. A gente tem, né, os orientadores, assim. Quem já está acostumado a fazer, pode fazer, é simples de fazer, é uma prece inicial, aí depois faz uma leitura do trecho do Evangelho, depois as vibrações, como a gente faz aqui para o bem da humanidade e de todos, e depois o encerramento, agradecendo. Então, são atos pequenos que parece que não vai mudar, mas já vai mudar o nosso clima, a nossa casa, a gente vai trabalhar melhor, a gente vai se relacionar melhor lá fora, de acordo com as coisas que têm acontecido, né, que a gente fica preocupado com a humanidade, mas a gente, cuidando da gente assim, a gente já vai estender essa luz a quem se aproxima de nós. E eu acho esse tema da benignidade tem a ver com isso, fazer o bem por amor ao bem, né? Sem... Inclusive, se você não consegue chegar para as pessoas, é o que eu falei, porque muitas vezes a gente não consegue se relacionar. Comportamento de pessoas assim, né, agressivas, a gente ora para justamente, hoje eu digo asma das pessoas, inclusive, veja bem, até os dias que nos protegem, nos amparam sempre,
Porque se a gente não tiver aquele amor no coração, essa paz, fazer isso de uma maneira desprendida, você vai ter coração muito mais difícil de fazer uma oração. Esquecer que eu fico no céu, que não nos magoou. Porque muitas vezes, como ser humano, nós temos muito amor. Às vezes, nós temos que deixar de lado. Nós temos que olhar com outra visão das coisas, né? Como se diz, bons olhos. Né? Confiar que cada um está no seu tempo de compreensão, cada um está no nível de entendimento, né? Então é importante a gente respeitar a limitação do outro. Porque às vezes naquele momento a pessoa não está com aquela condição, mas a gente pede humildade, que vem, os amigos, a gente tem os nossos mentores individuais, que estão sempre do nosso lado. Então a gente pede, confia, né? Hoje eu estava ouvindo uma rádio, e aí, um programa numa rádio, aí a preletora lá estava falando sobre a Tina Turner, não sei se vocês conhecem. Então, é uma cantora famosa, né? Então, ela teve uma vida muito sofrida. Tem um filme até que conta da vida dela. Ela apanhava do marido, uma série de coisas. Ele explorava ela, porque ela é uma cantora muito boa, assim, excelente. Então, obrigava ela a fazer os shows. E tem vários detalhes, assim. Se a gente quiser saber melhor, a gente pode assistir o filme. Mas o que eu queria dizer é assim, ela foi numa religião que chama budismo, né? E eu achei importante a orientação que deram para ela lá, que falaram para ela assim, para ela orar, montar como se fosse assim, uma vibração, para nós, no nosso entendimento, é uma vibração exclusiva para aquele marido dela, porque ela permanecia ainda do lado dele, sofrendo muitas ameaças, ela não conseguia se livrar dele, e aí falaram, então faz assim, faz as orações, faz as preces, com muita fé, com muito amor, que ele não vai conseguir te atingir. Nisso, ela continuou firme, forte nisso. Quando ele foi uma vez tentar agredir, ele como se sentiu assim, uma força que não deixou ele chegar perto. Por causa da oração e da fé, que ela mudou o padrão mental de pensamento dela. Então, isso é importante. Não, a gente não vai se arriscar no meio de uma pessoa que está deslocada, não é isso, mas você pode usar o bom senso. Dentro da sua casa, no seu trabalho, nas ruas. A gente muda isso, muda a vibração. Então é legal, eu achei importante. Eu falei até, o que ela praticou com o marido? A caridade, a benignidade, a bondade, a tolerância. E depois, no fim da história, deu tudo certo. Que ela está aí até hoje para provar que ela está inteira, ela está firme, está confiante. E eu achei importante ilustrar isso. Todo mundo passa pelos percalços, né, da vida. Então a gente pratica com fé, com coragem. Agressivo. Olha que maravilha. Porque se você emite amor, você recebe o amor. É como se fosse um bumerangue, vai ter. Inclusive tem até uma experiência que é feita em psicologia. Como eu estudei isso, fazia parte da minha área, eu chamei fizeram experiências com crianças recém-nascidas. Então, a criança que veja bem, foi abandonada pela mãe, que era deixada do lado, essa criança era apenas alimentada, assim, com amor, né? E às vezes, sei lá, assim, ninguém fez experiência de propósito, mas notaram, foram notando. E as crianças que eram bem cuidadas, que a mãe, inclusive, dava aquele amor, aquele carinho, além do alimento natural, aquele amor espiritual, aquele alimento espiritual que ela precisava, essas crianças se desenvolveram mais rapidamente. As outras, por não, muitas morreram por falta de fé. Isso é constatado em psicologia. Experiências feitas assim, hospitais, para crianças se deixaram abandonadas. Então, vê como é importante esse carinho, esse amor. Você dá energia para o outro, você modifica, inclusive, não só a maneira de pensar, como no caso de um adulto, mas da criança, você passou energia boa, ela recebeu aquela energia e ela se alimenta também. Então, apenas, veja bem, a gente não
que sem esse amor você pode comer, você tem nutricionista, você tem todo aquele aparato em volta, se você não tiver amor, se você não tiver um amparo, né? Todo dessa espiritualidade e o amor, você não consegue nada, você não vai para frente. Então a gente tem que entender, né? Que essas experiências todas não comprovar que não é só assim, como é que se diz, psiquicamente influi, mas fisicamente acaba, inclusive acaba com as pessoas. Então veja a importância do amor, da vibração que a gente tem em relação ao amor. Se você vibra ódio, você pode vir parar. Você se envenena, além de sentir próximo, você está na mesma faixa mental sua, que ele recebe aquela cara de ódio, você também recebe aquela cara de ódio. E a gente também se envenena, se sente mal fisicamente, não só espiritualmente, mas não está com espiritual. Ou conforme demais, quem come demais, ou conforme menos, quem come menos, ou come mais, ou come menos. E no conjunto você tem esses problemas, inclusive materiais também. Então, vejam a importância do amor e dessa vibração que o amor nos traz. Então, isso é muito importante. A gente tem que trabalhar. Olha, isso é diariamente, gente. Quando a gente vê que vai caindo naquela outra faixa, volta, né? Volta novamente. Lembra? Amor. Né? Lembra de Cristo, não precisa mais nada. Foi isso que ele viu o tempo todo? Amor. É verdade. Se alguém quiser falar, fazer alguma coisa, a gente encerra. Tudo bem? Bem, tá bom, então. Então, agora vamos partir para o nosso momento de doação de amor através das vibrações positivas em favor de todas as pessoas que estão precisando. Então, vamos agora imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, né? Imaginando ele e já sabendo que ele está conosco, nos abençoando, nos protegendo nos nossos propósitos do bem. Então, através dessa energia positiva, vamos emanando para todo o planeta Terra essa paz, esse amor, essa bondade, essa fortaleza, esse ânimo, com muito amor. Desejando que o planeta cada vez mais vai ficando saudável, cada vez mais iluminado. Esse planeta tão bendito que nos deu essa oportunidade da nossa reencarnação aqui. Principalmente naqueles lugares que há confusões, toda a confusão possa cessar, principalmente no coração das pessoas, porque sabemos que quem faz as situações são as pessoas. Então, vamos vibrando por essas pessoas, pelos governantes, vibrando por todos os enfermos, todos os aflitos de qualquer natureza, tanto emocional como espiritual ou física, se tiver com algum problema físico. Vamos abraçando carinhosamente essas pessoas com muito amor. Vibramos também por todos os trabalhadores do bem, para que se unam cada vez mais fortes e confiantes, para que o bem todos os cantinhos da terra. Vamos vibrando por todas as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos ou nas ruas abandonadas, pelas criancinhas, pelos jovens, para que cresçam, para que esses jovens também possam não desviar da jornada que vieram destinadas, saindo das drogas, das coisas que não servem à luz, que não servem. Vamos emanando essa energia positiva, que é o nosso dever de irmão, de cristão, né? A nossa lição de casa. Vamos vibrando também para todas as pessoas que estão sem emprego nesse momento, procurando algum lugar, alguma colocação. Isso é importante, nós desejarmos que todos possam encontrar uma colocação para se sentir mais prósperos também, né? Vamos vibrando agora pelos nossos queridos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por toda a nossa rua onde moramos, pelos nossos lares, que ao voltarmos lá, nós encontremos um ambiente de paz e de muita luz. E vibrando também por todos os desencarnados, aqueles que já partiram deste que estão aprendizado no plano espiritual, os nossos avós, todas as pessoas que nós lembramos que já estão trabalhando do outro lado. Que Jesus possa iluminar a cada um. E assim, vibrando por nós mesmos, desejando que todo o nosso espírito se torne muito iluminado e que nós possamos, com Jesus,
caminhar firmes e fortes no caminho do bem. Vamos encerrando as nossas vibrações, deixando um abraço fraterno a quem quer que seja e que nós possamos ter esquecido. Que Deus abençoe a todos, que ao retornarmos aos nossos lares, nós sejamos muito felizes e continuemos até a próxima. E assim vamos encerrando, dando graças a Deus, e vamos partir para os passes, e a tia Cida vai ficar fazendo um pouquinho também.